Vila. É difícil ter uma interpretação ainda do conjunto do processo eleitoral municipal, afinal são milhares de municípios em São Paulo, os dados ainda precisam ser devidamente cruzados para buscar uma grande interpretação, tal. Veja, por exemplo, que a pressa pode ser o inimigo de algumas dessas leituras. O jornal Folha de São Paulo, hoje na página A18, coloca uma manchete: votos brancos em Lula batem recorde no segundo turno. E aí apresenta os dados, só que quando você vai olhar os dados, que compara as eleições desde 2000 até 2016, o número de brancos e nulos subiu de 9,7 para 9,9 e o de brancos de 3,15 caiu para 3,4. Portanto, se somar os dados da última eleição e da penúltima, dessa de 2016 e da última eleição, o crescimento é de 0,1. Então é necessário ter cuidado, porque em algumas cidades, inclusive, caiu, né? Não necessariamente em todas houve esse crescimento de votos. Por exemplo, se nós olharmos os brancos em Fortaleza, caiu de 2,5 para 1,9 e tal. A grande questão é que precisamos ver todos os índices de abstenção e tentar fazer, se é possível, estabelecer uma série histórica e tal. E as interpretações também variam. De um lado, alguns entendem as 3 vitórias nos 3 maiores colégios eleitorais, São Paulo, Rio e Belo Horizonte, com a vitória da não política e tal. É difícil jogar no mesmo saco Dória, Crivella e Calil. Não dá. Então, às vezes, cada um explica como quiser, é verdade, todo mundo tem liberdade de explicar. São situações muito distintas. Os resultados eleitorais nos 3 maiores colégios, não dá para explicar numa visão só, dizendo que é uma relação de uma não política. Por quê? Porque em São Paulo não foi o resultado da não política, ao contrário, foi o resultado da política que explica a vitória. Pela primeira vez na história na cidade em eleições de 2 turnos, num candidato do PSDB que começou com 3 e terminou com 53% dos votos, e claramente identificado com uma leitura de mundo, né, nova em relação à gestão da cidade, e colocando a questão do impeachment como um dos pontos centrais, e estava enfrentando o PT, que estava na prefeitura, que difere, portanto, de Belo Horizonte e difere do Rio de Janeiro. Um PT que estava na prefeitura de um candidato que, em certo momento, fez campanha contra o impeachment, falou, subiu nos palanques e foi derrotado. Portanto, os resultados, para serem analisados com maior profundidade, demoram um pouco de tempo. Agora, algumas explicações a priorísticas não se sustentam. De um lado, que houve um grande aumento em brancos e nulos, não é verdade. Pelos resultados apresentados, houve um crescimento de apenas 0,1 e não há paralelo possível, segundo a minha leitura, de comparar São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Cada uma das cidades tem a sua própria história e cada uma dessas 3 eleições tem a sua história, sem nenhuma comparação entre si.